Bom, o assunto agora é análise de relatórios financeiros. De uma maneira mais focada, nós vamos falar do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício. Embora ainda existam outros, relatórios financeiros, nós vamos focar nesses dois, porque é deles que saem os principais índices para você poder analisar a situação da empresa. Bom, o que nós vamos estudar nessa aula? Primeiro, qual que é a estrutura da aula? Por que estudar? Quais são os objetivos? Quais são as habilidades que devem ser desenvolvidas nessa aula? Os fundamentos para que essas habilidades sejam trabalhadas. Aí vamos para os tópicos de desenvolvimento e chegamos à conclusão. Por que estudar? Olha, sempre que falamos em gestão de indicadores, em análise de indicadores, ele vai passar necessariamente por dois pontos em especial para a gestão da empresa, como instrumento de gestão, para você poder monitorar o que está acontecendo com a empresa em termos de performance de venda, de custo operacional, resultados. E também ele é muito utilizado pelo mercado, né? Você pega os resultados financeiros, eles são utilizados por instituições financeiras, fundos de investimento, para que caso a empresa venha captar algum recurso no mercado, são desses índices que saem as análises, as principais análises, se a empresa efetivamente ela tem melhorado ou não ao longo do tempo. Então, em especial, focando aí no balanço patrimonial e na demonstração do resultado do exercício, já é possível ter resposta a esses principais indicadores aí para uma análise. Bom, quais são os objetivos? Mostrar que eles são realmente instrumentos importantes para a tomada de decisão tanto de curto quanto de longo prazo da empresa. A gente pode partir do passado e criar referências desses indicadores para o futuro para poder fazer uma projeção da empresa. A gente vai mostrar quais são os indicadores que podem ser efetivamente extraídos desses relatórios, nos 4 grandes grupos de indicadores, e contextualizar no final a importância desse tema face a outros assuntos relacionados a finanças. Bom, quais são as habilidades a serem desenvolvidas? Você pergunta, quando terminar essa aula, o que eu tenho que saber? Bom, você vai ter que saber diferenciar a análise horizontal e a análise vertical dos relatórios financeiros. Tem que conhecer os índices que medem o desempenho socioeconômico da empresa, os principais. E também saber como é que você pode fazer outras aplicações desses índices e quais a interação deles com outros relatórios financeiros que a empresa possa vir a ter. Bom, demonstrações contábeis aí dentro da parte de fundamentos. Então, para poder estudar os indicadores, quais são os fundamentos? Olha, essencialmente você tem que conhecer as demonstrações contábeis. Via de regra, quais são elas? Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração de lucro, prejuízo, DOAR, tem também a mutação do patrimônio líquido, e tem também a demonstração do fluxo de caixa. Mas vamos focar essencialmente, conforme eu disse anteriormente, no balanço patrimonial e na DRE, ok? Bom, o balanço patrimonial, só recordando, no lado, ele representa os bens e direitos e obrigações e o patrimônio da empresa. Do lado do ativo estão os bens do direito, do lado do passivo estão as obrigações, seja de curto prazo, seja de longo prazo, e o patrimônio líquido, a diferença, o capital é a riqueza da empresa, ativo menos passivo vai dar o patrimônio líquido.
Bom, vamos pegar então uma demonstração do resultado do exercício. Então, essencialmente, só recordando, o que ela mostra? Ela mostra a receita bruta das operações, mostra as deduções dessa receita, todos os impostos, abatimentos, descontos, de forma que você tenha a receita líquida, cancelamentos, às vezes, né, as vendas muitas das vezes são canceladas. Aí daí você tira o custo da mercadoria vendida ou do serviço prestado. Aí sim você tem um lucro operacional líquido. Tire as despesas operacionais, as despesas com vendas, despesas administrativas, despesas financeiras. Aí você tem o lucro ou prejuízo operacional. Mais ou menos receitas. Você vai ter o lucro antes da provisão de juros do imposto de renda, que é o LAGIR. Aí mais ou menos os impostos, imposto de renda, contribuição social. Estou falando aqui no caso de uma empresa, né, de lucro real, isso é bem claro. Também nas de lucro presumido, acaba jogando aqui os valores. Você tem o lucro do exercício após o pagamento de impostos. Bom, feito isso, aí você vai trabalhar com aquela parte que vai montar, né, o fluxo de caixa da empresa, vai pagar as principais dívidas, né? Vai distribuir para os acionistas, vai fazer investimento em capital de giro, vai fazer investimento em outros itens, enfim. São os itens que acabam compondo aí uma extensão da demonstração do resultado do exercício. Bom, quais são os tópicos de desenvolvimento? Nós vamos falar da análise vertical, análise horizontal, os exemplos de indicadores, e vamos falar de um exemplo real, dar um estudo de caso aqui, de uma empresa na área de educação, e quais são a interação desses assuntos com outras áreas de finanças, com outras áreas. Bom, análise horizontal. Olha, essencialmente é como se você olhasse a empresa ao longo do tempo, né? Você vai pegar, olha, o que eu tenho melhorado, minhas vendas melhoraram de um ano para o outro, quantos por cento? Meu custo do produto vendido ou do meu serviço prestado aumentou ou diminuiu na maior ou em menor proporção às vendas? Qual a relação das minhas vendas, de repente, com a inflação? Eu tive um ganho real sobre a inflação, eu só corrigi as vendas, né? Então a análise horizontal ela é importante porque ela pega esses intervalos na sequência de tempo, essencialmente você faz por índices, dividindo um ano pelo outro, e evidentemente todos têm que estar na mesma moeda para poder fazer a conta, né? Então aqui a gente observa, tem uma empresa que tem aqui na área do balanço patrimonial, você vê o que melhorou, né, ou piorou do passivo, do ativo circulante de um ano para o outro, mesma coisa do passivo circulante, né? A gente observa que essa empresa aqui, por exemplo, e ela colocou como base 100 o ano 2003 e foi vendo se 2004 ou 2005 melhorou ou piorou em relação a 2003. Ainda na análise horizontal em relação ao demonstração do resultado do exercício, o que nós temos aqui? Temos a receita bruta de 2003, depois temos a receita bruta de 2004, ela aumentou 23%, e em 2005 ela aumentou 30%. Então fixou aqui como base 100 e foi analisando a evolução ao longo do tempo, quais foram a evolução das receitas, né? E isso aqui é bacana, você sempre fazer de uma certa forma deflacionado na hora que você olha o passado para ver o que a empresa cresceu em termos reais, né? Aqui eu citei agora há pouco a inflação, ela realmente precisa ser observada no passado. Então observe a inflação no passado, veja o crescimento real, desconte e projete o futuro sem inflação.
Então é só um truque para você poder fazer e ter um resultado aí mais real, uma projeção mais real do que possa vir a ser o seu planejamento financeiro da empresa com base no passado. Ok? Agora nós vamos finalizar essa parte 1 dessa aula e vamos partir para a próxima parte.